A cidade do axé, do carnaval, da alegria, dentre outras características. Estamos falando da cidade de Salvador, na Bahia, que muitos talvez não saibam, mas foi a primeira capital do nosso país. Hoje, você é o nosso convidado para conhecer a parte da história do Brasil que merece toda a nossa atenção. E nesse vídeo, vamos te contar de forma resumida tudo sobre ela, desde as suas origens, no século XVI, até o papel fundamental da cidade em todo o progresso de formação do Brasil. Ficou realmente curioso? Então não saia daí e aproveite para deixar o seu like. Durante o século XVI, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa e, desde o início, os europeus demonstraram bastante interesse pela região onde fica localizada a cidade de Salvador. Foi Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, que recebeu a incumbência de fundar a cidade de Salvador para que servisse como sede do governo que estava se instalando num novo país comandado pelos portugueses. No entanto, era preciso também conviver com os perigos e mistérios que a Terra Nova trazia. No princípio, a cidade de Salvador era uma pequena vila com casas de barro e uma paisagem completamente diferente. Mesmo assim, o lugar já era estratégico o suficiente para se transformar na principal cidade do país. Entre 1549 e 1763, Salvador era o centro de tudo que acontecia no Brasil colonial, e era lá que se concentrava toda a política e economia. Como capital, Salvador era o ponto de chegada das embarcações vindas de Portugal e também o maior centro de distribuição de mercadorias. Infelizmente, a cidade também ficou marcada pelo grande número de africanos trazidos pelos portugueses durante a triste época da escravidão. Por isso, uma diversidade de culturas, tradições e influências de vários povos podem ser vistas até os dias de hoje. Salvador não era só importante política e economicamente. A cidade também era um centro religioso poderoso, com diversas igrejas erguidas pelos portugueses. Mas o mais interessante é que, mesmo sendo marcada por uma forte presença católica, ela também se firmou como um lugar onde as influências africanas e indígenas não foram totalmente silenciadas. Isso tudo, sem dúvidas, ajudou a dar um tom único à cidade, criando o caldeirão cultural que vemos até hoje. Durante o século XVIII, momento em que o Brasil começou a viver o chamado ciclo do ouro, a atenção acabou se voltando para outros pontos do nosso país. Minas Gerais acabou se tornando o novo centro econômico e Salvador, pouco a pouco, perdia sua importância como capital do país. Em 1763, a cidade deixou oficialmente de ser a capital do Brasil, com o título sendo passado para o Rio de Janeiro. O Rio estava mais próximo da região das Minas e tinha um acesso mais fácil para o exterior. Por isso, a decisão atendeu aos interesses da época. De qualquer forma, Salvador continuou se desenvolvendo e preservando um dos maiores centros culturais do nosso país. A cidade já tinha naquela época o DNA cultural que a distingue de qualquer outro lugar do país, resultado da influência africana, indígena e europeia. A música, a dança, a culinária e a religião continuaram muito vivas em Salvador, fazendo com que a cidade não se tornasse menos importante com a perda do título de capital. Em 1822, com a independência do Brasil, Salvador já não estava entre as cidades mais relevantes politicamente, com a corte imperial de Dom Pedro II direcionando sua atenção para outros lugares do país, como o Rio de Janeiro. Dentro deste cenário, Salvador foi palco de conflitos e revoltas que marcaram a história do país, como a Revolta dos Múzios e a Revolução dos Malês. Além de diversas lutas por liberdade, sobretudo envolvendo os escravos, a cidade foi palco de momentos importantíssimos de luta do povo baiano, que demorou para aceitar o novo império. Nos últimos séculos,
Salvador passou por transformações profundas, mas continuou sendo um centro cultural muito importante no Brasil. A região foi crucial durante o crescimento do mercado do açúcar, além de ter se firmado como um importante ponto de referência na luta contra a escravidão. O movimento modernista no Brasil também teve grande reflexo na cidade, em todos os tipos de arte. No campo musical, Salvador passou a ser a casa de diversos gêneros musicais que se tornaram conhecidos em todo o mundo. O próprio samba, espécie de patrimônio nacional, ganhou uma nova cara em Salvador, incorporando ritmos e influências afro-brasileiras que resultaram no crescimento de um estilo bastante particular. O baiano Dorival Caymmi, por exemplo, é lembrado como um dos mais importantes nomes da música brasileira. Salvador também se tornou um centro importante de resistência política e social. O candomblé e outras manifestações religiosas afro-brasileiras se fortaleceram ao longo da história na cidade, mesmo com toda a pressão da Igreja Católica e do próprio governo. Essa resistência cultural e a preservação das tradições foram cruciais para manter a identidade da cidade. Nas últimas décadas, sobretudo entre 1970 e 1980, Salvador viu nascer mais um grande movimento musical que ficou conhecido em todo o país como o Axé Music. Marca registrada da cidade, o gênero tem nomes como Luiz Caldas, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e Carlinhos Brau, com Salvador sendo o epicentro dessa nova onda musical. O Carnaval de Salvador também é um dos mais animados do país e não é à toa que a festa atrai turistas do mundo inteiro. Como você pôde ver, Salvador conseguiu manter ao longo da história toda a alegria e orgulho do seu povo, se transformando em um dos centros mais importantes do país. Mesmo com todas as mudanças políticas e sociais que afetaram o Brasil desde a fundação da cidade, Salvador manteve sua relevância. Sua história, suas festas, sua arte continuam impactando todo o país e hoje, mais do que nunca, Salvador é um ponto de convergência de diversas culturas e tradições. Se você ainda não esteve por lá, já está mais do que na hora de planejar a sua ida a Salvador. Eu fico por aqui. Se você quer mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários "eu quero", para sabermos se você tem real interesse nesse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Estou te esperando no vídeo que está aparecendo em tela. Clique nele e nos vemos lá em poucos segundos.